Meu marido me largou no aeroporto durante a nossa viagem de aniversário, para ficar com a amante dele. Depois que ela terminou com ele, ele começou a correr atrás de mim de novo e até me ameaçou, dizendo que ia fazer uma besteira. Meu nome é Olivia, tenho 33 anos. Tudo isso começou alguns meses atrás, bem perto do meu aniversário. Meu marido se chama Daniel, tem 35 anos. A gente era casado há 7 anos e estava junto há 9 no total. Nunca tivemos filhos e hoje em dia, ainda bem, sempre fomos só nós dois. Uns 2 ou 3 anos atrás, o Daniel começou a mudar. Ficava mais distante. Chegava tarde do trabalho. No começo, ele dizia que era por causa de um projeto grande, cheio de prazos. Eu entendi, meu trabalho também é puxado, mas isso virou desculpa o tempo todo. Quando ele estava em casa, parecia que não estava. Ficava o tempo todo no celular, rolando a tela, digitando. E se eu perguntasse com quem ele estava falando, ele dizia que era coisa do trabalho e ficava bravo. Nossas conversas ficaram cada vez mais curtas. A gente costumava conversar sobre o dia, sobre besteiras, e isso parou. Às vezes eu sentia que estava falando com uma parede. Tentei conversar com ele. Dizia coisas tipo, a gente quase não conversa mais, né? Ou, tá tudo bem com você? Parece estressado. Ele sempre respondia que o trabalho estava difícil, ou que estava cansado. Outras vezes, ele virava coisa contra mim, dizia que eu era carente ou que estava imaginando coisa. Ele começou a ter uns dias bem estranhos. Em alguns, ficava super quieto, quase de mau humor, e não falava nada. Em outros, se irritava fácil demais. Tipo, se eu pedisse ajuda com alguma coisa em casa, ele reclamava que estava ocupado. Se o jantar não estivesse pronto na hora que ele queria, ficava bravo. Ele me fazia sentir como se eu fosse o problema. Se eu ficava chateada porque ele era grosso comigo, ele dizia que eu era sensível demais. Quando eu tentava planejar alguma coisa pra gente fazer no fim de semana, ele sempre inventava uma desculpa ou até aceitava, mas depois parecia que não queria estar ali. Aí apareceu a tal da Isabelle. Ela era uma consultora que às vezes trabalhava com a empresa dele em projetos grandes. No começo, ele só falava dela como colega de trabalho. A Isabelle teve uma boa ideia, ou a Isabelle entende muito desse assunto, mas com o tempo, ele falava dela mais do que dos outros colegas. Dizia que ela era muito inteligente, que estava crescendo rápido na carreira, que falava o que pensava. Eu conheci ela uma vez só, bem rápido, numa festa de Natal da empresa. Ela era bem extrovertida, e o Daniel passou a festa inteira conversando com ela. Naquela hora, eu não falei nada, não queria parecer ciumenta. Teve várias vezes que ele desmarcou planos com desculpas. Uma vez a gente ia jantar na casa dos meus pais, mas uma hora antes ele ligou dizendo que teve um problema no trabalho. Ele parecia tão estressado que eu acreditei e inventei desculpas para os meus pais. Outra vez, tínhamos ingresso para um show que ele queria ver. No dia, ele disse que estava passando mal e não ia conseguir ir. Fui com um amigo. Depois, vi uma foto nas redes sociais, postada por um colega de trabalho. Era de um jantar da empresa, o mesmo que o Daniel disse que ia ser uma reunião chata, obrigatória, mas parecia tudo, menos isso. A Isabelle estava na foto, bem do lado do Daniel, os dois rindo de alguma coisa. Quando perguntei sobre isso, ele ficou todo na defensiva. Disse que era só um jantar de trabalho, que a Isabelle era só uma colega e que eu estava sendo paranoica, tentando controlar ele. Ele ficou muito bravo naquela briga. Não gritou, mas falava com uma voz fria, dura. Disse que eu precisava confiar mais nele e parar de inventar coisa na minha cabeça. Depois bateu a porta do escritório e ficou lá dentro por horas. Mais tarde, saiu como se nada tivesse acontecido. Nem pediu desculpas por ter ficado bravo, só falou que tinha sido um mal-entendido. Foi por essa época que ele começou a me criticar mais, primeiro com coisas pequenas, comida que ele sempre elogiou, de repente já não era tão boa. Falava que a casa estava bagunçada, mesmo quando eu passava horas limpando. Começou a comentar como eu me vestia, dizendo que eu devia me arrumar mais. Às vezes, depois que saíamos com amigos, ele me comparava com outras esposas, dizia que alguma era super engraçada ou animada, como se eu não fosse. Doía. E quando eu falava que me machucava, ele dizia que só estava sendo sincero ou que queria me ajudar. O temperamento dele também começou a piorar. Ele nunca me bateu, mas quebrava coisas. Uma noite, discutimos sobre dinheiro. Ele tinha comprado umas coisas caras sem falar comigo. Quando questionei, dizendo que a gente devia ter conversado, ele me acusou de ficar reclamando demais. Levantou,
Pegou o prato do jantar e jogou na pia com tanta força que quebrou. Ficou olhando por um tempo. Depois saiu da cozinha. Outra vez, a gente discutiu sobre onde passar as férias com a minha família ou a dele. A briga ficou feia. Ele foi pra garagem e deu um soco na parede de gesso. Depois voltou, envergonhado, e disse que estava sob muita pressão, que ia consertar o estrago. E até consertou, mas a imagem daquela raiva ficou comigo. Mesmo depois de tudo isso, quando nosso 7º aniversário de casamento chegou, o Daniel do nada ficou super animado. Disse que estava planejando uma viagem surpresa. Um mês antes, me chamou para conversar e me mostrou um folheto de viagem para Bali. Disse que sabia que as coisas estavam difíceis, que ele estava distante, mas queria mudar. Disse que queria a gente de volta, queria que a gente se reconectasse, que encontrasse aquela chama de novo. Nas semanas antes da viagem, ele parecia o Daniel de antes, mais carinhoso, mais presente, me ajudava mais com as coisas da casa, puxava conversa, até me deu uma mala nova e umas roupas para a viagem. Eu comecei a acreditar que talvez tudo fosse melhorar, quis acreditar. A gente embarcou para Bali, e no começo, a viagem foi do jeitinho que o folheto prometia. A gente ficou numa vila linda, com uma piscininha só nossa, cheia de flores tropicais ao redor. O Daniel estava super carinhoso, segurava minha mão, me elogiava, marcava jantares românticos na praia, tirava várias fotos da gente, e até minhas, sozinho. Ele postava tudo nas redes sociais com legendas tipo, 7 anos e ainda é minha linda noiva, ou criando memórias no paraíso com minha esposa única e especial. Quando vi essas postagens, senti um alívio, pensei, talvez seja de verdade, talvez ele queira mesmo consertar nosso casamento. O plano era ficar 3 dias nesse primeiro resort e depois pegar um voo para uma ilha menor, mais afastada, e passar mais 4 dias lá. Na manhã do 4º dia, a gente arrumou as malas, tomou café da manhã na piscina. O Daniel estava um pouco mais quieto do que nos outros dias, mas achei que era só cansaço da viagem. O táxi chegou para levar a gente pro aeroporto de Denpasar, de onde sairia o voo para outra ilha. No táxi, ele ficou no celular o tempo todo, digitando rápido. Perguntei se estava tudo bem. Ele só balançou a cabeça, sem tirar os olhos do celular. Pensei que devia ser coisa do trabalho, e que ele queria resolver antes da gente ir para um lugar sem sinal. O aeroporto estava bem cheio. Pegamos as malas grandes e fomos andando pro check-in. Aí ele falou, vou só no banheiro rapidinho. Te encontro no balcão de check-in. Ele estava com a mochila dele e a mala de mão. Falei, beleza. Achei a fila certa pro nosso voo e esperei. A fila andou rápido. Quando estava quase na minha vez, olhei em volta para ver se via o Daniel. Nada. Cheguei na frente da fila. O atendente pediu nossos passaportes e as passagens. Falei que meu marido já vinha, que ele só tinha ido ao banheiro. Saí da fila para esperar e liguei pro celular dele. Foi direto pra caixa postal. Mandei uma mensagem. Onde você tá? Tô aqui no balcão. Sem resposta. Esperei mais 5 minutos. Depois 10. Comecei a ficar nervosa. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei outra mensagem. Daniel, o embarque já vai começar. O que tá acontecendo? Nada, eu tava lá com nossas 2 malas grandes e minha bagagem de mão. As pessoas olhavam. Eu me sentia ridícula. Fiquei andando por perto, olhando a multidão, achando que ele podia ter se perdido ou estar me procurando no lugar errado, mas nada dele. Aí meu celular vibrou. Olhei achando que ele tava ligando, mas era uma mensagem do Daniel. Meu coração afundou antes mesmo de abrir. A mensagem era grande. Vou escrever aqui do jeito que ele mandou. Olivia, não aguento mais. Eu não tô mais apaixonado por você. Na verdade, já faz muito tempo que não tô. Anos, talvez. Eu tentei fazer isso funcionar. Tentei querer continuar. Mas tô cansado de fingir. A Isabelle tá aqui em Bali. É com ela que eu sempre quis estar. Ela disse que quer tentar de verdade. Ter um relacionamento sério comigo. Ela chegou hoje de manhã. Tô com ela agora. Eu sei que essa é uma forma horrível de te contar isso. E me desculpa por fazer assim, mas eu não consegui te dizer cara a cara. Sendo bem honesto, você sempre foi minha segunda opção, Olivia, e agora preciso ser honesto comigo mesmo e com você. Meu advogado vai entrar em contato para cuidar do divórcio. Ele ainda escreveu na mensagem que as passagens de avião não podiam ser reembolsadas, mas disse que deixou um dinheiro para mim na primeira gaveta da minha cômoda, lá em casa, e pediu para eu não tentar falar com ele. Daniel. Li essa mensagem uma vez, depois mais uma,
E uma terceira. Cada frase parecia um soco. Ele tinha planejado tudo, toda a viagem de aniversário, o romance, as fotos, tudo era só para me enganar e me largar ali. Ele me levou para outro país, dizendo que era uma chance da gente se reconectar, mas, na verdade, ele só queria me abandonar por outra mulher, e ainda combinou de encontrar ela lá. A maldade disso era difícil de acreditar. Acho que fiquei sentada naquele banco do aeroporto por mais de 1 hora. Não chorei, não conseguia, eu só senti um vazio enorme por dentro. Fiquei paralisada. Até o jeito que ele mencionou o dinheiro na gaveta, parecia que ele estava me pagando pelo incômodo. A primeira coisa clara que pensei foi: preciso sair de Bali. Eu não conseguia imaginar ficar ali, sabendo que ele estava naquela mesma ilha, começando tudo de novo com outra. Achei o balcão da companhia aérea que a gente tinha vindo. Falei para a atendente que meu companheiro teve uma emergência na família e precisou sair de Bali às pressas, e que eu também precisava voltar para casa o quanto antes. Ela foi super gentil, conseguiu um voo para mim naquela mesma noite. Não era direto, ia ter uma conexão em Singapura, mas eu estaria de volta na minha cidade na tarde do dia seguinte. Trocar o voo custava caro. Usei meu cartão de crédito de emergência, aquele que sempre levo nas viagens. Quase estourou o limite, mas deu. Faltavam umas 6 horas pro voo. Eu não conseguia ficar sentada no saguão principal do aeroporto, então fui para um quarto de hotel lá dentro mesmo, um lugar simples só para descansar. Sentei na cama e liguei para minha irmã mais nova, a Megan. Lá já era de madrugada. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz de quem acabou de acordar, mas já preocupada. Contei o que aconteceu. Só os fatos: o Daniel me largou. Ele está com a Isabelle. Tô no aeroporto voltando para casa. Não tinha energia para drama, mas a Megan ficou uma fera. Começou a xingar o Daniel, dizendo que sempre teve um mau pressentimento sobre ele. Quis até comprar uma passagem e vir para Bali me buscar. Falei que não precisava, que só queria que ela estivesse me esperando quando eu chegasse. A ligação foi curta. Eu sentia que ia desabar se continuasse falando. O voo de volta foi horrível. Horas e horas ali, sentada, com aquela mensagem do Daniel rodando na minha cabeça. Não dormi, nem consegui comer a comida do avião, só o cheiro já me dava enjoo. Quando o avião pousou na minha cidade, eu estava acabada, completamente exausta. A Megan estava me esperando logo depois da área da alfândega. Ela só me abraçou, e aí eu chorei, um pouco. Solucei forte umas 2 vezes e só. Ela me levou direto pro apartamento dela. Eu não conseguia nem pensar em voltar para casa, a mesma casa que eu dividia com o Daniel, onde ele provavelmente achava que eu ia chegar derrotada e pegar aquele envelope ridículo de dinheiro. Só de lembrar daquele envelope, me dava enjoo. Fiquei na casa da Megan por uns 3 dias. Ela foi incrível, me deixava falar quando eu queria, ficava em silêncio comigo quando eu só queria ficar quieta. Me fazia comer alguma coisa. Até brigou comigo quando liguei, porque a família do Daniel começou a me procurar. Devem ter percebido que ele não contou a história inteira para eles. No segundo dia, liguei para uma advogada. A Megan tinha uma amiga que já tinha passado por um divórcio complicado e indicou a advogada dela. Marquei uma consulta para o dia seguinte. Contei toda a história para a advogada. Mostrei a mensagem que o Daniel me mandou. Ela leu com atenção e me explicou, de forma bem direta, quais eram meus direitos e como seria o processo. Ela disse que aquela mensagem era uma prova clara de abandono e traição. O fato de o Daniel ter falado que o advogado dele ia entrar em contato mostrava que ele já estava preparado para se divorciar. Ela me aconselhou a não esperar ele fazer nada, era para eu agir logo. No dia seguinte, a Megan foi comigo até a casa. A gente foi num horário em que achava que o Daniel estaria no trabalho, se é que ele tinha voltado de Bali, né? Depois a gente soube que ele e a Isabelle tinham estendido as férias. O carro dele não estava na garagem. A casa parecia estranha, como se já não fosse mais minha, fria, silenciosa. Fui direto pro nosso quarto e abri a cômoda. O envelope com dinheiro estava lá, igual ele disse. Foi como levar um tapa na cara. Peguei o envelope. Minha advogada tinha pedido para eu juntar todas as informações financeiras. Levei o dinheiro com ela para registrar como parte dos bens do casal. Comecei a empacotar tudo. Peguei só o que era claramente meu, coisas que eu já tinha antes do casamento, presentes que foram dados só para mim. A Mega me ajudou a colocar tudo no carro dela. Enchemos o porta-malas e o banco de trás. Também tirei fotos de todos os cômodos da casa, dos móveis,
Do jeito que as coisas estavam, como a advogada mandou fazer. Fui ao banco e abri uma conta nova só no meu nome. Depois, retirei exatamente metade do que tinha nas contas conjuntas, tanto da poupança quanto da conta corrente, e coloquei nessa nova conta. A advogada disse que isso era certo e que eu devia fazer mesmo. Deixei os extratos das retiradas em cima do balcão da cozinha, para ele ver quando voltasse. Já se passaram 3 meses desde aquele dia no aeroporto de Denazar. Nunca mais voltei a morar naquela casa. Com a ajuda da Mega e um empurrão financeiro dos meus pais para cobrir o depósito e o primeiro aluguel, consegui alugar um AP pequeno, de 2 quartos, em outro bairro da cidade. No dia seguinte à mudança das minhas coisas da casa, minha advogada entregou os papéis do divórcio pro Daniel. A gente entrou com o pedido alegando traição e abandono. A mensagem dele era a prova número 1. O Daniel não falou comigo diretamente depois de receber os papéis, pelo menos não no começo. De vez em quando eu dava uma olhada nas redes sociais dele, meio por curiosidade doentia, sabe? Ele e a Isabelle pareciam super felizes. Muitas fotos dos dois em Bali, depois em restaurantes da nossa cidade, viagens de fim de semana. As legendas eram tipo: finalmente encontrei minha verdadeira felicidade e vivendo minha melhor vida com a mulher incrível que eu amo. Os papéis do divórcio foram entregues no trabalho dele. O advogado dele logo entrou em contato com o meu. No começo, eles tentaram bancar os espertos. O advogado dele quis dizer que eu tinha abandonado o Daniel ao sair da casa e tirar metade do dinheiro. Mas minha advogada cortou isso rapidinho. Mostrou a data da mensagem dele, onde ele admitia estar com outra mulher e ainda dizia para eu não procurá-lo. Foi fácil provar que quem me abandonou foi ele. A mensagem dele deixou tudo muito claro e ajudou muito no nosso caso. Tudo começou a mudar de verdade há mais ou menos 2 semanas. De repente, o advogado do Daniel mudou o tom. Começou a perguntar pro meu advogado se tinha alguma chance de conversar, talvez tentar uma reconciliação. Disse que o Daniel estava muito arrependido do que fez e estava mal com tudo. Foi uma virada total, porque até pouco tempo ele estava lá, feliz da vida com a Isabelle, postando tudo nas redes sociais. Aí, semana passada, o Daniel começou a tentar falar direto comigo. Começou com várias ligações, primeiro do número normal dele, depois de números desconhecidos. Como eu não atendi, ele começou a deixar mensagens de voz, bem longas, uma atrás da outra. Ele parecia desesperado. Depois vieram os e-mails, também longos, confusos. Teve até uma noite que ele apareceu no prédio da Megan. Tocou o interfone e perguntou por mim. A Megan disse que eu não tava e mandou ele ir embora, senão chamava o segurança. Ele reclamou um pouco, mas foi embora. Mesmo assim, ela ficou super nervosa e com raiva. Ligou para a polícia e eles foram até o novo apartamento que ele alugou depois de sair da nossa casa. Deram uma advertência formal para ele parar de me importunar. As mensagens dele sempre tinham o mesmo papo, que a Isabelle largou ele. Pelo jeito, a vida nova e feliz dele durou pouco. Pelas mensagens e e-mails chorosos dele, a Isabelle disse que nunca quis nada sério com ele. Segundo ele, ela só aproveitou a viagem para Bali, os presentes caros e depois voltou pro ex-namorado. Disse que ela achou ele muito grudado, carente, sufocante, e até chamou ele de patético antes de ir embora. Agora o Daniel diz que fez o pior erro da vida. Fala que sempre me amou, só a mim, e que estava confuso, vulnerável, passando por crise de meia-idade, e que a Isabelle se aproveitou disso. Ele tá implorando para eu parar o divórcio. Promete que faz qualquer coisa, vai pra terapia, faz terapia de casal, larga o emprego se eu quiser, vende os tacos de golfe, tudo pra me ter de volta. Ele tá claramente desesperado. As mensagens dele ficam indo de pedidos tristes até raiva, porque eu não respondo. Já me chamou de fria, sem coração. Teve uma mensagem de voz bem pesada onde ele disse que não conseguia viver sem mim. Falou que se eu não aceitasse conversar com ele, ele não sabia o que ia fazer, que a vida não fazia mais sentido. Isso foi novidade. Ele já tinha tido crises de raiva antes, quebrado coisas, mas nunca falou desse jeito, de se machucar. Minha advogada é bem direta. Segue com o divórcio. Não responde ele. E se continuar esse assédio, ela vai pedir uma ordem de restrição. A Megan também acha que ele só tá desesperado porque foi deixado pra trás. Ela fala que ele não me ama, só quer voltar pra zona de conforto dele.
Ela acha que ele não quer ficar sozinho e lidar com a bagunça que ele mesmo fez. Eu, sinceramente, não tenho a menor intenção de voltar com ele. O divórcio tá andando. E não é por isso que tô contando tudo isso aqui. Não quero saber se devo perdoar. Essa porta tá trancada e selada. Minha dúvida é, como eu lido com o jeito que ele tá agindo agora? Ele claramente não tá bem. Começou até a aparecer no estacionamento do meu trabalho. Fica lá dentro do carro, parado. Não chegou a vir falar comigo, mas eu vejo ele quando tô indo embora. Isso tá me deixando muito nervosa. Minha advogada diz que pedir uma ordem de restrição é o melhor a fazer. Mas eu tô preocupada, ele parece estar perdendo o controle. Não quero que ele faça uma besteira, por mais que ele tenha sido horrível comigo. Também não quero que isso acabe me trazendo mais problema ou atrase ainda mais tudo. Qual é a melhor forma de fazer ele parar com esse comportamento sem eu ter que falar com ele e sem dar nenhuma esperança falsa de que eu possa mudar de ideia ou fazer ele ficar mais instável? Atualização. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que leu minha história e deixou conselhos nos comentários. Li todos. Foi bom ver que não sou a única que achou o comportamento dele completamente fora do normal. Muita gente compartilhou experiências parecidas. Fiquei triste por vocês, mas também me senti menos sozinha. Os conselhos foram muito úteis. Quero esclarecer algumas coisas que perguntaram. 1. Sobre a ordem de restrição. Muita gente falou que eu devia pedir uma ordem de restrição. Eu e minha advogada já estávamos pensando nisso antes de eu escrever meu primeiro post. Ver ele no estacionamento do meu trabalho foi a gota d'água. Logo depois, a gente entrou com o pedido e um juiz aprovou na semana passada. Então, sim, já está em vigor. Isso quer dizer que ele tem que ficar longe de mim, do meu prédio e do meu trabalho. Ele também não pode me procurar de jeito nenhum, nem por meio de outras pessoas. Só se o advogado dele falar com o meu. 2. Sobre o comportamento dele antes. Alguns perguntaram se ele já tinha sido instável antes. Como falei no primeiro post, ele sempre teve um temperamento difícil. Se as coisas não saíam do jeito que ele queria, ele ficava muito mal-humorado ou até com raiva. Já teve situações em que ele quebrou um prato ou deu soco na parede da garagem. Ele também sabia usar as emoções para me manipular, me fazendo sentir culpada para eu fazer o que ele queria. Mas o que ele fez em Bali foi outro nível de crueldade. Essas falas recentes sobre não conseguir viver sem mim e se machucar só começaram depois que a Isabelle terminou com ele. Antes disso, ele nunca agiu assim, principalmente quando era ele que estava no controle ou quando ele terminava as coisas. Esse comportamento novo parece ser porque ele perdeu o controle da situação e agora tá tendo que lidar com as consequências. 3. Sobre a Isabelle. Sinceramente, não sei muito sobre ela e nem me importo. Daniel disse que ela usou ele, aproveitou a viagem, os presentes, e depois voltou pro ex. Mas essa é a versão dele. Se é verdade ou não, não muda nada pra mim. Na real, ela até me fez um favor, porque fez o Daniel mostrar quem ele é de verdade. 4. Sobre o dinheiro que ele deixou na comoda. Eu entreguei tudo pra minha advogada. Ela registrou como parte das coisas financeiras que a gente vai resolver no divórcio. Eu mesma não queria tocar naquilo. Parecia dinheiro sujo. Depois de pensar em tudo que vocês disseram, conversar mais com minha advogada e com a Megan, ficou bem claro que responder o Daniel, de qualquer jeito, seria uma péssima ideia. Muita gente disse que qualquer atenção, até negativa, só ia incentivar ele. Ele poderia distorcer qualquer coisa que eu dissesse, achar que ainda tinha chance ou usar isso como desculpa para continuar me procurando. O que ele tá fazendo agora é só sobre ele. Não é arrependimento de verdade pelo que fez comigo. Ele só tá triste porque o plano com a Isabelle deu errado e agora ele tá sozinho. As coisas que ele disse sobre se machucar soam mais como uma forma de me forçar a reagir, como se eu fosse responsável pelos sentimentos dele de novo. Mas eu não vou cair nessa. O fato dele só ter começado com esse desespero depois que foi deixado mostra que não tem nada a ver comigo ou com a gente. Então, com tudo isso em mente, eu segui o plano. Contato 0. Não respondi nenhuma ligação, mensagem ou e-mail. Bloqueei todos os números novos e e-mails que ele tentou usar. É como brincar de bater e correr, mas estou ficando boa nisso. Isso tudo aconteceu antes da ordem de restrição. Ordem de restrição. Como eu já disse, a ordem foi aprovada. Um oficial de justiça foi até o apartamento do Daniel e entregou os papéis.
Agora ele sabe, de forma oficial, que tem que ficar longe de mim e parar todo tipo de contato. 3. Mantendo provas. Antes da ordem sair, eu já estava guardando tudo. Salvei todas as mensagens de voz dele, mesmo sendo horríveis de ouvir. Tirei prints das ligações e mensagens. Também tirei fotos da janela do meu trabalho quando ele estava parado no carro, no estacionamento. Anotei as datas e os horários. Minha advogada tem cópias de tudo isso. Essas provas ajudaram muito pra gente conseguir a ordem de restrição rápido. Reação do Daniel à ordem. Ele não reagiu bem. Não podia mais falar comigo diretamente, porque isso agora é contra a lei, mas mesmo assim tentou. Na mesma noite em que recebeu os papéis, ele tentou me ligar mais de 20 vezes. Meu aplicativo de bloqueio de chamadas mostrou todas as tentativas. Depois disso, ele parou de mandar mensagens para mim, mas enviou um e-mail enorme e agressivo para minha advogada, o que também quebra a ordem de restrição, porque é contato indireto. Nesse e-mail, ele me xingou de tudo, me chamou de cruel, sem coração, vingativa. Disse que eu estava tentando destruir a vida dele. Falou que estava desmoronando e que a ordem de restrição foi o último prego no caixão. Reclamou que não acreditava que eu fosse capaz de fazer isso com ele depois de tudo que a gente viveu, convenientemente esquecendo que foi ele quem jogou tudo fora. E ainda teve a cara de pau de me acusar de ser manipuladora, dizendo que eu aproveitei o momento frágil dele para usar as ameaças de automutilação como desculpa para conseguir a ordem. Palavras dele. No dia seguinte, ele não apareceu no estacionamento do meu trabalho, o que foi um grande alívio. Mas aí, mais tarde, o advogado dele ligou pro meu advogado. Parecia de saco cheio. Contou que o Daniel teve um colapso no escritório dele quando entendeu a seriedade da ordem de restrição. Disse que o Daniel ficou muito alterado. Começou a gritar que a vida dele tinha acabado. Fez umas ameaças vagas de acabar com tudo, e depois saiu furioso. Horas depois, a irmã do Daniel ligou pro advogado dele, desesperada. Depois ligou pra minha advogada também, chorando. Pelo que contou, o Daniel ligou pra ela dizendo que tinha tomado um monte de comprimidos, que não aguentava mais, e desligou. Foi um pânico. Ela ligou pro 911. Os paramédicos e a polícia foram até o apartamento dele. Mas adivinha? Era só mais um drama. Ele não tinha tomado os comprimidos. Os paramédicos encontraram só um frasco de aspirina vazio virado na mesa. O Daniel, segundo o relatório oficial que o advogado dele depois mandou pro meu, estava bêbado, muito emotivo, mas fisicamente estável e sem risco imediato. Por causa do que ele falou sobre os comprimidos, foi levado pro hospital para uma avaliação psiquiátrica, o que é normal nesses casos. Ficou internado à noite e saiu no dia seguinte. Minha advogada me contou tudo isso com muita calma, só explicando os fatos. Minha advogada me lembrou que tudo que o Daniel faz é responsabilidade dele, não minha. Ela disse que, mesmo a situação tendo sido pesada e preocupante, também pode ter sido só mais uma tentativa dele de me manipular, de me deixar com culpa ou de bagunçar o divórcio. Na verdade, ela está usando esse episódio e os relatórios oficiais para fortalecer nosso caso, mostrando que ele é instável e que a ordem de restrição era mesmo necessária. Agora, as últimas novidades. Desde que ele recebeu os papéis e desde aquele drama todo das pílulas, ele não tentou mais falar comigo diretamente. O divórcio ainda está em andamento. O jeito como ele agiu só deixou tudo mais estressante, mas não mudou minha decisão. Eu continuo firme, acabou pra mim. Atualização 2. Já fazem 9 meses desde que o Daniel me deixou em Bali. E faz 6 meses que escrevi minha última atualização aqui. O divórcio foi finalizado há 3 meses. Agora é oficial, não sou mais casada com ele. A ordem de restrição continua válida, e na maior parte do tempo, ele tem respeitado. Pelo menos, ele parou de tentar falar comigo ou de aparecer perto de mim. Quanto aos e-mails que ele mandava pro meu advogado, isso também parou rápido depois que minha advogada mandou uma carta bem séria pro advogado dele, avisando das consequências legais se o Daniel tentasse qualquer coisa de novo. Mas o divórcio não foi fácil. Mesmo através do advogado, o Daniel brigava por tudo. Queria mais da metade do dinheiro da venda da casa. Disse que merecia isso porque foi quem mais ganhou dinheiro no começo do casamento, o que nem era verdade. Na maioria do tempo, a gente ganhava quase o mesmo. E nos últimos 2 anos, eu estava ganhando mais que ele.
Mesmo assim, ele tentou até pedir pensão para mim. O advogado dele alegou que o Daniel estava com sofrimento emocional grave, que não conseguia mais trabalhar direito por causa do divórcio e porque a Isabelle terminou com ele, e que por isso eu devia sustentá-lo. O juiz negou isso rapidinho. Ainda mais depois que minha advogada mostrou todas as provas, a história de Bali, a mensagem em que ele dizia que eu era a segunda opção, e todos os registros do comportamento dele que levaram à ordem de restrição. No fim, nossos bens foram divididos pelas regras do nosso estado. Foi uma divisão justa. Vendemos a casa, o que foi um alívio enorme para mim. Não queria mais nenhum laço com aquele lugar, nem com as lembranças que ele trazia. Recebi minha parte do dinheiro, o que me ajudou a me sentir mais segura financeiramente. De vez em quando, alguém que conhecia a gente comenta alguma coisa sobre o Daniel. São pessoas que ou esqueceram que eu não quero saber nada dele, ou talvez pensem que eu ainda me importo. Mas pelo que dizem, a vida dele não melhorou. Depois que a Isabelle terminou com ele, parece que o Daniel tentou sair com outras mulheres, mas nenhum dos encontros durou muito, só umas poucas saídas e acabou. Pessoas que ainda têm contato com ele dizem que ele vive reclamando, para qualquer um que quiser escutar. Fala que eu fui injusta no divórcio, que a Isabelle usou ele e partiu o coração dele, e que ele é só uma vítima de azar e de mulheres ruins. Também ouvi dizer que ele começou a beber bastante depois daquele episódio com a aspirina e a ida forçada pro hospital para avaliação psiquiátrica. Mas eu não tenho certeza disso, e sinceramente, nem quero saber, não fico procurando por essas informações. Quero muito agradecer a todo mundo aqui do subreddit. Poder contar minha história, desabafar, ler os comentários e conselhos de vocês me ajudou de verdade a colocar as ideias e os sentimentos no lugar, num momento super difícil e confuso da minha vida. Não me senti sozinha nem falando pro vazio. Foi muito importante para mim. Acho que essa é minha última atualização sobre essa história. Os laços legais com o Daniel já foram todos cortados. A ordem de restrição continua valendo. E eu não tenho intenção nenhuma de falar com ele de novo.